Muito bem, paz do Senhor, mais uma vez aí para todos os nossos professores de Escola Bíblica Dominical, paz do Senhor para os nossos superintendentes, para os nossos pastores, dirigentes das nossas congregações do campo de Bangu. Nós queremos agradecer a Deus por mais um ano, né? Estamos na última lição do trimestre, lição de número 14, e também queremos agradecer a todos os nossos professores e superintendentes do campo, os nossos pastores, pelo carinho, né? pelo apoio, por vencer todas essas dificuldades, né? Levando a palavra do Senhor. Quero dizer a todos os irmãos que é um trabalho de Deus, que Deus tem dado o dom do ensino para todos nós, para os nossos irmãos professores, e eu tenho certeza que, como diz a palavra do Senhor, nenhum trabalho do Senhor é vão. Então, todos vós, né, eu peço a Deus e agradeço a Deus pela vida de cada professor, de cada irmão. Eu sempre tenho, assim, uma preocupação muito grande, sempre tive, em relação ao ensino da palavra, porque eu entendo que quando você se dispõe a ensinar a palavra do Senhor, você está num caminho glorioso, mas também num caminho espinhoso. E você que ensina precisa se dedicar muito e buscar muito a unção de Deus, porquanto sempre naquilo que você ensina é onde Satanás tentará te derrubar. E eu tenho certeza que Deus tem dado graça aos nossos professores. Quero agradecer a Deus por este ano de 2017, um ano muito difícil, um ano muito complexo, né, para a nossa sociedade, para o Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, para o estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro. Muitas coisas ruins aconteceram, mas graças a Deus pela vida da igreja, pela vida dos nossos professores que têm se colocado como dispenseiros, né, a serviço do reino de Deus, ensinando a palavra do Senhor. Então, a minha preocupação sempre quando ensinar é porque do jeito que você pode instruir uma vida, você também pode destruir. Quando você não ensina a palavra que é a verdade, você pode, ao invés de estar trazendo vida e um alimento sadio, você pode estar destruindo vidas. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos professores, quero agradecer ao nosso pastor Sóstenes Silva pela graça e a oportunidade que ele tem nos dado para estarmos na direção da Escola Dominical do Campo de Bangu, e eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor e que nós possamos também sempre agradecer a Deus pela vida dele, né? Porque tem sido bênção para o nosso campo. Bem, queridos, e a lição 14, para fechar, nós temos aí o tema, a bem-aventurada esperança da igreja. Olha que coisa tremenda, né? São assuntos que, às vezes, muitos já não gostam mais de falar, né? Mas é um assunto mais maravilhoso na vida do cristão. Bem, eu, como nascido, assim, praticamente numa família cristã, meus pais, desde cedo, quando eu me entendi, já trabalhavam na obra do Senhor. E eu me lembro quando criança, sempre, né, os cristãos de alguns tempos atrás, sempre o desejo, ora vem Senhor Jesus, Senhor apressa a tua vinda, Maranata, que bom seria se Jesus voltasse agora, né? Tem até um hino um hino bem antigo, né? Acho que era de Luiz de Carvalho. Que bom seria se Jesus voltasse agora, que bom seria se fosse hoje esse dia. Então, era um desejo, uma coisa constante na vida daquela geração, que às vezes a gente não encontra com muita frequência, ou não enxerga, não vê, ou não ouve com muita frequência nos hinos atuais, e às vezes até mesmo no falar, nas aulas, né, das pessoas atualmente. Mas a nossa lição de hoje vem justamente vem trazer esse assunto, a bem-aventurada esperança da igreja. E nós temos aí o texto de referência
João 14:3, Atos 1:11, 1 Coríntios 15:52 e Apocalipse 22:20, né? Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. E o texto áureo, que é o texto aí bem em destaque, texto bíblico em destaque da lição, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Tito 2:13. E a verdade aplicada, que é o resumo da lição, diz aí: a graça de Deus se manifestou e agora vivemos em novidade de vida, aguardando o retorno de Cristo. Olha o resumo da lição, né? A graça de Deus se manifestou e agora vivemos em novidade de vida, aguardando o retorno de Cristo. E aí os objetivos da lição: falar sobre o presente e o futuro da igreja. O segundo item, apresentar os acontecimentos a partir da segunda vinda de Cristo. E o item 3, identificar os efeitos da bem-aventurada esperança na igreja. Eu gostaria de lembrar aí você também o motivo da oração da semana, que peça por um ano de crescimento espiritual para a igreja brasileira. Então, você que é professor, este motivo de oração só tem aí na sua lição, que é a lição do professor, pedir, né, por um ano de crescimento espiritual para a igreja brasileira. A nossa igreja precisa, né, que nós possamos nos despertar mais. Então, bem, queridos, nós vemos aí, como eu estava falando, coisa gloriosa, a vinda do Senhor. Comece perguntando, você poderia fazer uma enquete para medir como é que está o clima e conhecimento da sua classe. O que é a vinda do Senhor para você? Pergunte para o seu aluno. O que diz, quando a gente fala sobre a vinda do Senhor, o que te traz à memória? O que você pensa? O que você acha? O que é a vinda do Senhor? Porque nós precisamos despertar como professores, despertar os nossos alunos a esta realidade. A qualquer momento poderá acontecer a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da sua igreja. Essa é a nossa esperança, está aí, em Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier para buscar a sua igreja. Será que os seus alunos têm essa expectativa, estão esperando, ou parece que estamos... Está tudo bem, está numa crise, mas está tranquilo. O nosso foco maior, na verdade, é alcançarmos, porque o cristão, nós temos que trazer para o nosso aluno essa questão de que havia um tempo atrás que alguns ensinavam que o crente não tinha que se investir na sua vida profissional, ele não tinha que fazer faculdade, ele não teria que correr atrás de bons empregos. Para quê? Jesus ia vir, Jesus vai vir, aí vai ficar tudo aí, vai ficar tudo para o anticristo. O crente, ele tem sabedoria de Deus, ele tem discernimento, né? A Bíblia nos diz que tudo que vier às nossas mãos para fazer, devemos fazer como? Faz de qualquer jeito, para quem tá bom. Não, façamos conforme as nossas forças, quer dizer, faça direito, faça bem feito. Quando você serve alguém, sirva fazendo como tudo que você faz, como se fosse para o Senhor. Então nós temos que entender que temos que pleitear sim as nossas vidas materiais. Afinal de contas, você quer ter filhos, né? Traga esse contexto para o seu aluno. Eu quero ter filhos, eu quero ter carro, eu quero ter aquilo, isso tem um custo e eu preciso me preparar para esses custos. E como fazer isso? Me preparando profissionalmente, se você tem a oportunidade, nem todos têm, mas se você tiver, conforme as forças, aonde você está, qual é, aonde você pode ir. Então, vá até onde você pode ir, faça conforme as suas forças, faça bem feito. Mas lembre-se, a vinda do Senhor é o desejo maior da sua igreja. Se não tem, se nos seus alunos, se você percebe que estão sem muito desejo, se estão meio apagados, esta é a oportunidade de nós trazermos para cada um. Deus coloca esta oportunidade a você, a mim, professor, de passarmos para o nosso aluno e começarmos a semear também, renovar este desejo desta bem-aventurada esperança da igreja. Qual é? Da vinda do Filho de Deus buscar a sua noiva. Nós temos aí na revista o presente e o futuro da igreja. Aqui ele fala o presente é a bem-aventurada esperança, identificação da bem-aventurada esperança.
nós vamos observar que a igreja, nos dias atuais, nos dias presentes, como é que está a igreja, né? A igreja de Cristo, ela está preparada, ansiosa, né? Nós vamos, como o próprio Senhor nos dá a parábola das 10 virgens, tinha 5 que estavam preparadas e 5 estavam despreparadas, estavam tranquilas. E a gente tem que trazer esse contexto para os nossos alunos e perguntar em que contexto a gente se enquadra. Aonde, em que grupo você está? Nós precisamos estar apercebidos. E o que falta? O que estava faltando para aquelas 5 nécias? Faltava o azeite. O que era o azeite? Era o símbolo do Espírito Santo de Deus. E quais os temas que nós trouxemos nessas lições, falando sobre as doutrinas básicas da igreja cristã, que muitos já abandonaram. Muitos não querem saber do Espírito de Deus, os dons espirituais. Não, isso aqui agora já acabou. A Bíblia diz que os últimos dias, eles seriam dias difíceis. Homens amantes de si mesmos, pessoas egoístas, avarentos, que tudo que ele faz, ele pergunta o que eu vou ganhar com isso, ou o que eu levo, qual o meu benefício. Pessoas que são amantes de si mesmo, que esqueceram o projeto de Deus, que é a salvação do mundo. Então nós podemos trazer isso para os nossos alunos. O dia de hoje, a igreja, ela está trabalhando, os dons espirituais estão em pleno vapor, os servos do Senhor curando enfermos, muitas igrejas, muitas pessoas se juntando, criando escândalo, outras criando problemas, trazendo murmurações, uns não acreditam mais nos dons espirituais, e assim vamos vivendo uma época e que temos que trazer à nossa lembrança sempre a bem-aventurada esperança da igreja. Eu preciso estar me lembrando que o meu Senhor, Ele virá buscar a sua igreja, e eu preciso estar preparado para não acontecer comigo como aconteceu com as virgens Nécia, as Lucas. Nós vamos apresentar os acontecimentos, por exemplo, o comentarista fala sobre os acontecimentos da segunda vinda de Cristo. Ele comenta até aqui que ele não pensa em nada de cronológico, mas ele deu aqui esses 3 itens, que é a ressurreição dos que estavam mortos, os que estiverem mortos, Coríntios, e Paulo fala aos Coríntios, aqui os que morreram lá em Tessalonicenses, ele fala em 1 Tessalonicenses, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Às vezes, nós estamos vivendo esses dias e às vezes, você acredita mesmo que haverá esse tipo de coisa? Jesus Cristo vai vir, essa história de que a trombeta vai tocar e que vai arrebatar quem tiver morto, vai vir primeiro, e quem tiver depois vai ser transformado, você acredita nisso? Nós estamos vivendo os dias onde Satanás tem procurado tirar a palavra, a credibilidade da palavra, dos dons, das ações espirituais, mas precisamos trazer, queridos, despertar os nossos alunos. Conforme diz a palavra de Deus, olha, levanta de dentre os mortos. O Senhor quer falar conosco, quer revelar-nos coisas grandes e firmes, mas precisamos estar cheios do Espírito de Deus, porque este amor, querido, este conhecimento, ele não é nosso, não vem de nós, para que nenhum de nós venhamos glorificar a nossa própria carne. A palavra de Deus diz, olha, vocês, esse tesouro é colocado em vasos de barro, para que a honra, ela não seja do vaso, mas é de quem está no vaso, que é a glória de Deus. O Senhor está preparando um povo para ser arrebatado. A igreja de Cristo, ela não pode se misturar, se manchar, perder tempo com as coisas desta terra. Precisamos estar preparados, que você, professor, possa trazer este assunto ao seu aluno. Identificar, aí ele falou aqui esse item, que é a ressurreição. Nós que estivermos vivos seremos transformados, e depois também o arrebatamento da igreja, nós temos o julgamento divino, tudo. Você tem que trazer para o seu aluno, lembrar, tudo. Um dia estaremos diante de Deus para prestar contas. E estamos falando diante de um Deus que conhece a nossa mente, aquilo que não revelamos para ninguém, mas Deus conhece. Então estaremos diante de um Deus que conhece a nossa vida e trará um justo juízo. Que Deus abençoe a nossa vida. Os efeitos aqui, finalizando, os efeitos da bem-aventurada esperança é a alegria no coração. É mesmo que você esteja passando por dias de crise do nosso país, difíceis, mas você tem a bem-aventurada esperança e sei que o meu Redentor vive, e um dia ele virá e trará para nós a glória e a graça, tão a bem-aventurada esperança que nos prometeu. Que Deus abençoe a todos nós. Feliz Ano Novo. Amém.